Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a minha e a sua vida e que Deus continue fortalecendo o nosso coração. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus aos nossos corações para que Ele continue nos fortalecendo, enchendo o nosso coração de esperança. Então, trago aqui um abraço para cada um que tem nos assistido e que tem se alimentado com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você aqui o Salmo de número 13 para esse momento devocional, tirando algumas lições para a nossa vida deste Salmo de número 13, que é um Salmo de Davi, onde ele faz uma oração a Deus, onde ele também expõe a sua frustração, onde ele coloca para fora o que ele estava sentindo, mas ao mesmo tempo nós vemos que a sua oração é uma oração de confiança no agir de Deus. Vamos ler o versículo, Salmo de número 13 aqui nesse momento. Diz assim: Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se revelará contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responda-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Não se regozije os meus adversários, vindo a eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Então, o contexto deste salmo está exatamente quando Davi estava fugindo dos seus perseguidores, em especial aqui do rei Saul, que estava perseguindo, e não somente perseguindo, mas também querendo lhe tirar a sua vida. Aproximadamente 10 anos da vida do rei Davi foi fugindo da presença dos seus perseguidores, especialmente aqui do rei Davi. E ele expressa essa oração exatamente neste contexto aqui de perseguição, de luta, e ele vai dizer nos primeiros versos a sua frustração, como ele estava por dentro cansado dessa situação. Então esse texto aqui vai nos ensinar como agir diante de situações adversas, diante de situações difíceis e até mesmo diante de um aparentemente silêncio de Deus. E olha o que diz os primeiros versos, ele vai ter mesmo dizer: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Ele vai indagar com Deus aqui, até mesmo 4 vezes: até quando, Senhor, até quando? E até o ponto de dizer que o Senhor estava se esquecendo dele, esquecendo para sempre. Ele vai dizer que o Senhor ocultou o rosto para que ele não estivesse vendo a situação de Davi. Ele vai dizer que até quando estarei relutando da minha alma com tristeza no meu coração todo dia. Então está expondo aqui essa aflição que ele estava sentindo por dentro do seu coração. Ele vai: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Dizendo que os inimigos estavam tendo vantagem contra ele nessa situação, e ele já estava cansado disso. Creio que você já teve também situação na sua vida, ou está passando por situação na sua vida, onde você coloca uma situação e essa situação não está tendo o progresso ou até mesmo a resposta para aquilo que você está almejando. Até mesmo uma oração que ainda não foi respondida, ou uma situação no trabalho, uma situação dentro da família, que você está aguardando uma resposta. E essa resposta não está vindo, esse agir não está vindo, e a gente começa até a agir como Davi também agiu, perguntando: Senhor, até quando? Senhor, o Senhor não está vendo a minha causa? Olha, Senhor, eu gostaria que essa aflição passasse no meu coração. Então Davi, ele está expondo aqui o que de fato ele estava sentindo, até o ponto de indagar com Deus. E essa frustração e esse desânimo que ele estava sentindo no seu coração expressa até no sentido que Deus estava em silêncio e não estava respondendo a sua oração. E de fato Deus ele se coloca algumas vezes em silêncio, podemos colocar assim,
mas Deus ele está agindo ao nosso favor. Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, como está acontecendo. Nós estamos clamando, nós estamos orando, pedindo a Deus por uma situação, uma intervenção do coronavírus, e algumas pessoas até mesmo têm olhado e falado, não tem solução, isso aí vai acontecer mesmo, mas nós devemos orar e pedir uma ação de Deus sobre esta situação que está acontecendo e nunca perder a esperança, continuar orando, continuar buscando a presença do Senhor. E o versículo 3 vai falar exatamente isso. Nos 2 primeiros versículos é como naquele momento a fé dele tivesse enfraquecida, ou até mesmo ele está tirando os olhos e não vendo o Deus soberano, o Deus que ele serve, e por isso que a palavra de Deus que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós tiramos os olhos daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, vem as indagações, vem as frustrações, e até mesmo ao ponto de dizer que Deus está se esquecendo da nossa vida. E nesse momento, então, ele volta os olhos para Deus e começa a expressar a sua confiança em Deus. Então, como agir diante de uma situação difícil? Então, a primeira coisa, nos primeiros versos, é ter paciência, né? Ter esperança e confiar em Deus. E agora, aqui no verso 3, ele vai dizer que nós precisamos continuar clamando. E Davi, ele volta os olhos para Deus, então ele começa a clamar, ele diz: atenta para mim e responda-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, na situação que ele estava passando, ele começa a clamar ao Senhor, e assim nós devemos fazer também. Nós devemos clamar nas situações difíceis, nas situações demoradas da nossa vida, até mesmo numa oração que ainda não teve a resposta de Deus, o propósito de Deus, você não entendeu a vontade de Deus ainda. Continue clamando, continue pedindo, continue rogando ao Senhor, diga: Senhor, atenta para mim e responda-me, mas continue clamando na situação que você está passando, e principalmente na situação que nós estamos passando. Vamos continuar clamando o socorro de Deus, vamos continuar clamando pelo refrigério de Deus, e vamos continuar clamando por uma solução da parte de Deus para a situação que o mundo está vivendo, para esse momento na nossa saúde, principalmente clamando sabedoria ao Senhor para que as pessoas que estão na área da medicina, os cientistas, e também para que possamos orientar as outras pessoas e conduzir as nossas vidas nesse momento que nós estamos passando. Mas continuemos clamando ao nome do nosso Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui no versículo 5, ele diz assim: como agir nesses momentos tão difíceis da nossa vida? Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Nós precisamos, amados irmãos, crer, continuar crendo, continuar confiando na graça de Deus. Nós precisamos sim esperar, ter paciência, nós precisamos clamar, mas precisamos confiar na graça de Deus. O favor de Deus sobre as nossas vidas. O maior favor ele já demonstrou, que foi dando o seu Filho ali na cruz para morrer no nosso lugar, aonde ele diz que através de tudo aquilo que ele fez, através de tudo aquilo que ele demonstrou ali na cruz, pela sua morte, pelo seu sangue vertido, pelo seu sepultamento e ressurreição, é para nos dar vida e vida eterna. E ele diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados as nossas enfermidades. Bem sabemos que elas são sanadas aqui também, mas nós somos sarados de todas as enfermidades quando chegarmos naquele momento que ele enxugará toda lágrima, e não haverá mais nenhuma doença, não haverá mais morte para aqueles que confiam na sua graça. Continuemos confiando na graça de Deus, regozijando na graça do Senhor hoje e sempre. E por último, diz aqui que diante dessa situação, como agir diante dessa situação difícil, ou em situações difíceis, nós precisamos continuar cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Diz assim: cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Então, diante dessa situação difícil que nós estamos passando, precisamos ter paciência, precisamos clamar ao Senhor, precisamos confiar na graça do Senhor e precisamos continuar adorando o Senhor. Sabe por quê? O salmista diz aqui: cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem.
Então ele volta os olhos para aquilo que Deus fez na sua vida. Ele olha para tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida e quantas coisas também o Senhor já fez na minha e na sua vida. Eles cantarei ao Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem. Me fez no passado, me faz no presente, me fará no futuro, conforme a sua vontade. Então continuemos adorando, continuemos cantando ao Senhor nas situações difíceis, nas situações demoradas, ou até mesmo no aparentemente silêncio de Deus. Mas continuemos, porque Deus ele está trabalhando para aquele que nele confia. Que Deus continue abençoando a sua vida. E decida isso como Davi fez. No tocante a mim, confiarei na graça do Senhor. No tocante a mim, eu vou cantar ao Senhor. No tocante a mim, eu vou continuar clamando ao Senhor. E no tocante a mim, terei paciência. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.